que alguém naquele meio era homossexual, perdia a formatura. Ia para casa, era expulso do colégio. Infelizmente, existia essa ação. Olha, só que era muito camuflado. Porque se naquela época o diretor descobrisse que o cara era homossexual, ele ia pra rua. Não tinha hoje, né, a proteção, né, o reconhecimento. Foi justamente no ensino médio, nesse período, que eu aceitei a minha homossexualidade. E isso mudou radicalmente a minha percepção sobre religião e sobre a vida, sobre a cultura, sobre a sociedade de modo geral. Não é que me apresentaram, não. Tudo isso já vinha de antes. Mas esse processo, essa convivência numa escola plural, foi fundamental para que eu aceitasse a minha própria existência, né? Aceitasse quem eu era. Naquela época não era uma época de se discutir racismo, homofobia, gênero, como se discute hoje. Né? O próprio movimento estudantil não estava tão interessado assim em debater essas causas. Tá? Tinham outras causas na época. Porque Satuba tinha uns problemas, assim, todas as instituições universitárias tinham esses problemas, que era a influência política, né? Nem todo mundo que entrava em Satuba era por competência, vamos dizer assim, da prova, né? Era por influência. Tinha alguns, você é o meu, coisa e tal, tinha as vagas não sei o quê. Eram as vagas que tinham as cotas, que eram as cotas políticas. Não eram as cotas como hoje, estabelecidas em lei, todo mundo que o pessoal reclama, né? Mas era difícil você encontrar pessoas assim, negras. Eu acho que eu estudei com uma ou duas pessoas negras, entendeu? Eu acho que uma só nesse processo. Por quê? Porque tinha que ter aquela influência política. Eu não entendia, porque eu não tinha um letramento racial, eu não tinha um conhecimento de causa. Eu não sei nem se eu me identificava naquela época como uma menina negra. Eu sabia que eu era diferente daquela mais bonita da turma. Mas eu não entendia por que eu era diferente daquela mais bonita da turma. E que bom que hoje a gente tem a BIM para poder discutir isso. Eu não lembro qual era a minha identidade de professora negra naquele período, de servidora negra naquele período, porque muito se tinha um apagamento, a invisibilização, a necessidade de se embranquecer para poder ser aceito. E eu não julgo essas pessoas de forma nenhuma, porque essas pessoas também não tinham esse fortalecimento que hoje eu tenho, né? De vir com meu turbante, de deixar meu cabelo do jeito que ele é natural, de buscar uma maquiagem da minha cor, de entender que eu tenho cores que valorizam a minha cor e não aquela cor que é para negar a minha raça, sabe? Então, no conceito raça, tinha. No conceito dos preconceitos, das fobias, também tinham. Eu lembro que eu tive um colega que ele foi expulso aqui da instituição porque ele, eu não lembro agora ao certo se ele foi se ele estava, o que foi que viram ele fazendo, ou se foi comentário. Ele foi expulso aqui da instituição. E a vida daquela pessoa acabou. Eu encontrei depois de um tempo ele na cidade e ele falou isso pra mim: a minha vida acabou depois que aconteceu aquilo comigo. Aí a gente tinha piadas homofóbicas, a gente tinha pessoas, professores fazendo esse tipo de comportamento, né? Falando de mulher, que hoje, se for falar um negócio desse, no mínimo é um processo. E sobre a questão de mulher também, sobre a questão de ser negra, de ser preto, sempre tinha piada e que todo mundo ria. Até o oprimido ria porque ele tinha que achar graça. É triste porque é o recorte da sociedade aqui dentro. Tem uns avanços, né? Temos mulheres em alguns lugares de poder dentro da instituição, no sentido de hierarquia institucional. Temos uma mulher negra na pró-reitoria. Então é importante que a gente comece a quebrar esses espaços, mas ainda é muito pouco. É muito pouco, a gente precisa de mais. E a gente precisa de mais assim, de forma consciente. Pessoas que estejam nesses espaços, entendendo que elas representam uma população e elas tenham consciência de classe. Olha, a escola, na época ela foi criada, que predominava o catolicismo, né? E os padres tinham vez nas instituições, né? Então eu estudei com muito padre em Satuba. Padre Salomão, vocês devem ter ouvido falar, foi meu padre foi meu professor. O padre Pontes foi meu professor.
Padre Benite Dantas foi meu professor. Ouviu falar no Padre Benite? Tem uma escola com o nome dele, era meu irmão. E aquela igreja, ela foi construída na época da usina. Toda quarta e todo sábado tinha missa para os alunos, sabe? E era quase que obrigatório isso. Não era obrigatório, mas era quase, sabe? Eu era uma adolescente muito religiosa. Eu vinha de uma realidade muito religiosa, católica, cristã. Entrar numa instituição tão plural, ter contato com pessoas tão diferentes, com pensamentos absolutamente diferentes do meu, me fizeram entender que o mundo era muito maior do que aquilo que eu acreditava ser.